Oi, gente, tudo bem? Voltei. Dessa vez vamos conversarmos mais sobre mediunidade. Por quê? Porque é uma coisa interessante, intrigante que quem quer não tem. Quem tem não deseja e nunca desejou. Por quê? Vai saber, né? Coisas da vida. Mas o mais interessante é se você desperta a sua mediunidade dentro de uma casa espírita, as pessoas olham e dizem, bom, é médium, está lá. Mas eu descobri o seguinte, que nem todos que estão em uma casa espírita são médiums. Ou eles foram até o local para levar um filho ou uma filha, ou um pai, uma mãe, alguém que estava doente, e quando chegou lá descobriu-se que não era nada demais e apenas mediunidade, e a pessoa começou a fazer cursos e começou a se desenvolver e passou a controlar a mediunidade e a doença foi, porque na verdade a pessoa não era doente, a pessoa captava a doença de outras pessoas. E como são várias pessoas, a pessoa vai direto no cérebro. E aí suspeita de esquizofrenia, suspeita de loucura, disso, aquilo, de top de remédio. E aí quando você chega lá, você faz basicamente aquilo de tal o que é seu, devolve o que é meu, minha saúde. Eu ficava meio complicada no início, quando o Dr. Hans, a Isildinha, o Emmanuel, o Calunga falavam para mim sobre isso e eu pensava, mas espera aí, se eu peguei a doença de alguém, por que eu tenho que devolver para a pessoa? Por que que eu não, né, não tenho um lugar para eu descarregar na terra, no, sei lá, na planta, alguma coisa? Aí como foi um dia o Calunga começou a rir de mim, porque você sabe que eu questiono tudo, eu quero saber, tudo tem que me explicar nos mínimos detalhes, senão eu não aceito. Você precisa me convencer daquilo, que se você não me convencer, adeus. Eu fico até convencer. E aí ele começou a rir, aí ele falou assim, bom, nesse caso você está tirando a doença de alguém e matando uma planta. Porque dependendo do grau de doença, você deposita na natureza, na planta, você mata a planta. E aí, não é mais fácil a pessoa se curar e se livrar daquela doença do que você matar uma planta ou algo, porque tudo que há na terra é vivo. Não há nada morto, na terra não existe nada morto, tudo que é morto se decompõe. Quando a planta morre, ela se decompõe, quando o animal morre, ele se decompõe, quando nós morremos, nós nos decompomos e tudo é assim que funciona. A água, ela apodrece, aqueles que acham que a água não apodrece, apodrece se você deixar ela fechada, tem prazo de validade, tudo. Agora, na natureza não, porque ela está recebendo os nutrientes da natureza. Ela recebe, sei lá, cálcio, ferro, tudo quanto é coisa da natureza, ela recebe, então ela está renovando e criando cada vez mais anticorpos. Então, ela não se decompõe na natureza, mas se você engarrafá-la, tem prazo de validade. Tudo nessa vida tem prazo de validade. Então ele disse: aí você vai estar matando uma planta, você está destruindo o solo. Então, ao invés de fazer isso, deixe tudo viver, inclusive a pessoa que está doente, e ela vai se curar conforme ela quiser, porque não basta você ver uma doença, por exemplo, tem uma pessoa com câncer, se você falar, olha, vai tratar, essa pessoa falar, não quero, é um direito da pessoa, a menos que seja criança, que não tem querer, vai, nem que seja através de uma ordem jurídica,
mas do contrário, o querer é da pessoa. E a doença, tê-la ou não, é da pessoa. Ah, mas tem pessoas que se tratam, calma. Não dá uma de louca. Não deu um de louco, calma. Por partes. É o raciocínio que está sendo dito. Não vai filosofar por que a lua brilha de noite, por que o sol não brilha à noite, a lua de dia, não. Não fique filosofando, vai no raciocínio. É do que nós estamos falando, porque se começar a abranger, aí o que vai acontecer? Você vai começar a falar de tudo e nada ao mesmo tempo. E eu já fui assim e tenho certeza que muitas pessoas é assim. Então você tem que se policiar, contar aquela história. E muitas vezes, quando a pessoa está ouvindo aquela história, a pessoa olha e fala: ah, mas e a minha mãe? Mas e o meu pai? Cada caso é um caso. Então, nesse caso, a pessoa precisa, o doente precisa se tratar, ao invés de você pegar aquela doença e colocar na natureza, que você vai adoecer a natureza. E a natureza depende muitas pessoas dela. E se você adoecê-la, várias pessoas vão ficar doentes. Então a pessoa precisa se tratar e não depositar a doença na natureza. Os indígenas têm um mito de que eles colocam tudo na natureza. Não, não coloca não. Não colocam mesmo. Eles simplesmente tiram da natureza os remédios que eles precisam, inclusive a energização da pessoa. Então, a pessoa que não que chega meio de oba-oba ou demora um pouco mais para aprender, acaba olhando e dizendo, não, vamos, pega essa energia ruim e põe na natureza. Não, para que você vai adoecer a natureza? Calma. Pegue a sua energia ruim e trate-a. Quando tratar, aí você se harmoniza automaticamente com a natureza. Então é bem por aí. O Kalunga, ele riu muito de mim e aí ele me deu essa explicação e eu comecei a achar verdadeiro, né? Porque até que você me convença com a sua tese, eu falo sim, sua tese é verdadeira, nós vamos bater boca até não querer mais. E eu sou boa nisso. Eu sou muito boa nisso, porque eu tenho um jeito diferente de aprender. Aliás, cada um tem um jeito diferente de aprender. E eu sou um caso à parte, porque eu tenho um jeito muito intrigante. Cada um aprende de um jeito, não sou só eu, cada um aprende de um jeito. Então, do jeito que eu aprendo, os outros não aprendem assim como o jeito que o outro aprende, eu não aprendo. Dificilmente as pessoas vão bater uma com a outra e dizer, não, eu sinto o que você sente, e você pensa como o que eu penso, igual ao que eu penso. Só que, mesmo nesses casos, parece idêntico, idêntico, há diferenças gritantes. Então, era muito interessante porque eu entendia economia, entendia política, entendia filosofia, entendia as matérias mais loucas, eu entendia. Já coisas simples, informática, ou coisa assim do cotidiano, todo mundo tirava nota e eu não tirava. E eu sempre tive o hábito de copiar tudo, toda a explicação do professor. Então tinha as pessoas mais chegadas a mim que elas acreditavam que o fato de eu tirar nota era eu anotar a versão do professor, mas isso não era verídico, porque tinha uma outra garota que ela gravava tudo. Ela gravava a explicação do professor e ela não conseguia tirar nota. E ela falava, mas eu gravo, eu ouço, eu vou no trem ouvindo, eu vou no metrô ouvindo e eu não consigo tirar nota. E eu conseguia, aos trancos e barrancos eu conseguia, porque né, eu já ouvi o mundo todo na minha cabeça, ainda ter que estudar, para mim era um sacrifício muito grande, mas que eu fazia porque eu tinha uma meta, eu tenho uma meta, né? Sempre em tudo que eu faço. Então acontecia isso, e eu tirava nota em coisas assim que ninguém tirava, ou poucos tiravam, ou tirava um, caía ali, e os outros que tiravam nota em coisas simples, coisas relacionadas à informática, isso e aquilo, não tiravam nota. E era incrível, porque eu entendia coisas que ninguém entendia. Aí tem, né,
uma garota, eu espero que tinha, porque eu acho que ela se formou, ela conseguiu o diploma depois, mas ela olhava pra mim e falava assim: "Você é muito esquisita". Aí eu falava: "Por quê?". Ela falava: "Porque, cara, como que você pode entender a cabeça do Amaral? Aquele cara é um louco, ele é um perturbado. Como qualquer ser pode entender a cabeça do Amaral?". E você entende, e você tira nota. O Amaral era professor de geopolítica, de economia, de tudo que vocês imaginarem, assim, dos bichos que pega. Mas por quê? Porque é uma coisa que me identifica, é uma coisa social, é uma coisa que parte do ajudar, do querer, do do fazer para o outro sem esperar nada do outro. São questões sociais. Então, essas questões sociais, elas não são questões que te dão retorno. Ao contrário, só tiram sua energia. Mas você libera energia para uma coisa boa, que é o ensinar, o mostrar ao outro ou o ajudar o outro a fazer, a se reconectar com a vida. E isso você fala assim, você está filosofando, você está falando de coisas. Não, eu estou falando do dia a dia. Por exemplo, dar meios, fazer uma vaquinha, sei lá, ajudar uma pessoa a construir uma casa. Você não precisa ir lá, mexer a massa, não sei o quê, mas você pode fazer, organizar uma vaquinha na qual arrecade dinheiro para aquela pessoa ter uma casa digna, já que ela mora na rua ou é, tem uma casa onde é muito precária, corre riscos, enfim. Então você cria esses meios, esses mecanismos para ajudar a pessoa. Então você vai ter algum em troca? Não, a não ser a gratidão da pessoa falando muito obrigada e te enviando energias boas. Mas pessoas com questões sociais, elas são pessoas pobres. Dificilmente ela vai ser rica. E quando ela é rica, ela cria todo um império e daquele império ela ajuda os pobres. Então as pessoas falam, nossa, fulano é mega rico. Na hora que você vê, ele ajuda pessoas na África, na Ásia, não sei não, não sei não, não sei não, não sei não, onde, no país mesmo onde ele reside, e acaba, a fortuna dele acaba girando em torno de ter cada vez mais para ajudar cada vez mais. Então é sempre assim. Então a gente fala assim, fulano é riquíssimo. Não, mas o fulano ele tem para ele ir ajudando gradativamente. Então são pessoas consideradas pobres. Sabe aquelas pessoas que não aguentam ver ninguém sofrendo e vai, 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 mas você olha para você. Pessoas assim são médios ou quase médios ou sensitivas, sabe que tudo quanto é problema chega até você e te, te move para ajudar. Eu preciso tirar fulano do perigo, eu preciso disso, preciso daquilo, daquilo outro. Precisa de um certo cuidado, depois falaremos sobre isso. Mas aí o que acontece? Você não é rico. Pessoas assim não são ricas, têm o suficiente ou às vezes até passam necessidade porque elas teriam o suficiente se elas não utilizassem para ajudar outras pessoas. Mas como elas tiram daquilo que seria o suficiente dela para ajudar outras pessoas, elas acabam passando necessidade. Então é bem por aí. E aí o que acontece? Cada um tem um jeito diferente de aprender, então nós precisamos buscar o nosso jeito de aprender. E é aí que entra a parte do eu preciso me entender para eu conseguir entender. Só que quando você não se entende e ninguém te entende, ninguém te dá a mão, o que acontece? Você acaba tendo sérios problemas e demora para começar reconexão. Por quê? Porque você tem uma vida toda organizada. Você nasce, você cresce, você sai de casa ou não, mas você trabalha, você tem a sua vida e você decide se casa ou não, se enfim, mas você nasce, cresce, trabalha, se aposenta ou não, decisão sua e envelhece. Isso é a lei da vida, mas trabalhar é o de todos. E aí, você está trabalhando, você entrou no mercado de trabalho, você tem a sua vida toda organizada e de repente
começa a ficar doente do nada, começa a ter problema do nada, e aí o que aconteceu? O que aconteceu é que você está pegando doença dos outros. E como lidar com isso? Você precisa entender que o que você está tendo não é doença. Não é doença. É um distúrbio que você capta a doença. Você está doente enquanto você não devolver para cada um aquilo que é dele. E fica a critério da pessoa se tratar ou não. Então, a partir daí, nós percebemos que nós não somos doentes. Nós estamos doentes porque não sabemos controlar a nossa mediunidade. Aí você diz, mas mediunidade é uma doença? Eu acredito que sim. Muitos há de dizer que não. Mas calma, não estou falando doença no termo de doença, mas é um distúrbio, né? Por isso que muitas pessoas falam que médium é doido. Por quê? Porque dizem que é um distúrbio mental, que é um distúrbio isso, é um distúrbio aquilo. Na verdade, existe a ordem lógica da coisa, que você nasce, cresce, envelhece, morre, que você tem a sua vida tudo assim. Mas há pessoas que elas, por algum motivo, elas nasceram, mas parte dela está viva e parte dela está morta. Aí você fala, morreu? Calma, a vida é uma só. Aqui eu estou vivo. Quando eu morrer, o meu espírito se desprende do meu corpo e o meu corpo morre, apodrece, né? Volta para a terra, volta ao pó, ao que já era antes, quando lá em Gênesis Deus moldou e deu a vida, então, e aí o espírito, o sopro, volta ao que era. Mas fica vivo. Então, na verdade, a morte que fala é o seu corpo morrer, mas teu espírito vai. Bom, não entremos em mérito muito avançado, porque aí teremos choques religiosos, porque os evangélicos, na sua grande maioria, acreditam que quando morremos, ficamos dormindo. Bom, o testemunho de Jeová, na verdade, ele acredita que você dorme. Só que quando o Criador vir, no caso Jeová, voltar, Jeová ele só vai ressuscitar aquele que ele quiser. E aí ele só vai ressuscitar aquele tanto ali que ele quer, que ele já avisou lá, que é não sei quanto ali, 199 mil ou 99, não sei, é alguma coisa assim. E vai ressuscitar só aqueles ali e o resto continuam dormindo, ou seja, você não paga nada. Já os evangélicos acreditam que você fica dormindo até a hora que acontecer o grande encontro com Deus, e aí você vai pagar, você vai acordar e aí você vai para o inferno, vai ter acho que 1000 anos de inferno, e aí depois, enfim. Os católicos acreditam, eu não acredito mais, acreditam que você morre, e aí se você for bom, você vai para o céu, se você for mal, você vai para o inferno, não há reencarnação. E fica assim para sempre. Não tem socorro, não tem nada. Os espíritas, eles creem, veridicamente agora eu sei porque, que nós temos a nossa vida aqui segundo o que achamos, e quando morremos, nós vamos para o lugar que temos afinidade. Se você fez o mal, você vai para um lugar mal. Se você fez o bem, você vai para um lugar bem. Se você ficou meia boca, você vai para um lugar meia boca, que é o purgatório. Aí eu comecei a raciocinar e a pensar, ó, inferno, purgatório e céu. Se você é mal, você vai para o inferno. Se você é meia boca, você vai para o purgatório. Se você for bom, você vai para o céu, que equivale a você ir para uma colônia acima, evoluída e tudo. Porque a partir do momento que você começa a estudar a doutrina espírita, você vê que não foge nada do catolicismo. Absolutamente nada, a não ser essa parte de que você morreu,
Quem for pro céu vai, quem vai pro inferno. Aliás, quem for pro céu vai, quem vai pro inferno vai, quem for pro purgatório vai. Entendeu? Lá fica purgando. Aí eu sempre me perguntava, mas eu vou pra onde? Porque eu não sou boa. Eu não sou ruim. Então eu não me mandava pro inferno, mas eu tinha certeza que eu ia pro purgatório. Eu falei, gente, eu não vou sair de lá. Aí eu olhava minha família assim, eu falava, e fulano de tal, porque você sabe como que é criança, né? E até mesmo depois de dentro, sabe a pessoa que não é folgada. Eu olhava, e fulano de tal ali, ó. Fulano não vai pro inferno, ele não vai sair de lá, não. Meu Deus, mas eu gosto tanto, porque de vez em quando me dá umas balinhas. De vez em quando me dá bolo, né? Às vezes chega até me dar uma graninha. Ai, mas eu gosto, sim, mas eu não gosto, mas eu gosto. Porque de vez em quando, né, é uma pessoa boa, mas a maioria do tempo só xinga, só grita, só isso, só aquilo. Mas, ai, vai pro inferno. Olha eu julgando, né, na minha cabeça. Então, tudo isso bate. A única coisa que não bate é a parte da reencarnação e a parte do que você vai ficar lá purgando, você vai, né, você não vai sair de lá, cada qual no seu quadrado. E aí vem a ideia dos santos, né? Que os santos eram homens igual a nós, aí eles foram além do além, e aí eles foram para o céu. Bom, e aí tem aqueles meia boca, né, que vai pro purgatório. E tem aqueles que não é boca nenhuma, vai pro inferno. Ninguém sai de lá. Bom, mas aí o espiritismo foi e tirou todo mundo de lá e eu vi que tem sentido. Por quê? Porque simplesmente tem sentido, tá? A partir do momento que você começa. Porque assim, se você não é médium, se você não sente, você não vai entender. Mas se você sente, se você vê, você ouve, você sabe, você sente, porque eu sou clareaudiente, ou seja, eu ouço 24 horas por dia. Então eu ouço os mais variados relatos e desesperos, e antes eu achava que era eu, por isso que eu achava que eu tava louca. Aí depois, quando eu comecei a entender, saí do mundo católico, assim, fui tirada, na verdade eu não saí, eu fui jogada, fui expulsa de lá. Mas aí eu comecei a entender, eu comecei a ver que as coisas fazem sentido. Então, e aí é o que acontece? Então, isso tudo é muito relativo. E aí não vamos filosofar, porque eu estou aprendendo a ter foco. Estou aprendendo a ter foco, porque senão eu fico falando de tudo e de nada ao mesmo tempo. E aí a pessoa não entende nada. Fala, nossa, mas ela tem uma explicação até legal, mas eu não entendo nada. Meus ajudantes pegam pesado comigo. Mas então, voltando ao assunto. Aí eu comecei a entender essa história de céu e inferno e tal, e purgatório, e comecei a entender. E é bem por aí. Então nós temos a mania, tudo isso é para dizer que temos a mania de não entender o outro. Por quê? Porque nós não estamos no lugar do outro. E a partir do momento que você está no lugar do outro, você passa a entender. Você só entende quando você se coloca no lugar daquela pessoa. Mas no caso dos médiums, eles se colocam no lugar do espírito. Por quê? Porque o espírito vem, e é uma coisa muito doida, é o você sentir. Eu não entendia o que era meditar, porque eu achava que eu não meditava. Mas aí eu entendi que eu sempre meditei sim, só que outras pessoas se conectavam comigo para, né, tentar ter mais luz. Não que eu fosse iluminada, pelo amor de Deus, não vá achar que eu tô me achando a iluminada, aquela. Não, não sou iluminada, mas a partir do momento em que você começa a tentar entrar em conexão e você começa a. Aí o que acontece? Eles vêm para tentar ajuda, eles não têm culpa, eles veem como você tá no meio de uma guerra, você tá no meio de uma guerra, se você vê um soldado que tá indo para tentar salvar, qual é a sua atitude? A melhor forma de explicar é, você tá se afogando,
Alguém vem para tentar te dar a mão, o que que você faz? É intuitivo, né? É uma coisa assim, o fulano não tem culpa. Por isso que dizem que depois que você é salvo, que você se salva, é uma situação de tentar entender se você matou aquela pessoa ou se você foi morta por aquela pessoa. Por quê? Porque é uma coisa doida. Quando você está se afogando, se alguém chegar perto de você, você nunca chegue perto de alguém que está se afogando assim, perto que eu digo, mostrar o teu corpo para ela. Porque aquela pessoa inconscientemente, ela vai te agarrar, ela vai forçar você e aí vocês dois vão morrer. Então, sempre que você for salvar alguém, procure entender, por mais que você esteja desesperado, entenda aquela pessoa. E chame, diga, vem. Se aquela pessoa não conseguir vir, você vai de longe que eu digo, deixa teu corpo longe, e aí você vai dar a tua mão para ele, puxa, deixando claro para ele, calma, que senão nós duas morreremos. Calma, faz a tua parte e eu faço a minha e vamos sair nós dois vivos daqui. É o que sempre, qualquer bombeiro, qualquer pessoa que lida com vida, com água, essas coisas assim, vão te dar essa explicação. Então, é bem por aí. Vamos pensar um pouco mais neles como vítima, dessa mesma forma, vítima. E aí o que acontece? Essas vítimas, elas é voluntário, elas não sabem por que elas estão fazendo isso, mas elas fazem, elas vêm e pegam a tua energia. E aí você cai ainda mais, e aí você acha que você não tem fé, você acha que você não tem Deus, você acha que. E as pessoas que não entendem começam a falar que realmente você não tem fé, você tem que orar mais, você tem que rezar pelos seus antepassados, pelos seus que já estão aqui, por aqueles que não estão, e você vai rezando para todo mundo, rezando para todo mundo, rezando para todo mundo. Mas na verdade, você tem que rezar para você mesmo. Porque se você está em perigo, como você vai conseguir socorrer? Não filosofa, não vem falar, ai, mas aí eu estou em perigo e o cara vai atirar em alguém e eu vou lá e entro na frente da tiro. Calma, não filosofa. Nós estamos indo na parte grotesca da coisa, não é na parte de Jesus Cristo. Entro na frente e me salvo. Ou melhor, te salvo. Não. Então, é bem por aí. Nós temos que observar e temos que correr atrás daquilo que nós queremos, daquilo que é importante para a humanidade e que é importante para nós mesmos. Vamos voltar a esse assunto logo mais, né, na terça-feira. Hoje é segunda, na terça-feira vamos voltar a esse assunto. E se não completar, na sexta-feira completamos. Tudo bem? Um grande abraço e até terça!